Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Motivo de muita alegria estar aqui mais uma vez trazendo a palavra do Senhor, né? É uma grande responsabilidade, mas nós temos que fazer aquilo que Deus Ele nos chama para fazer, amém? Que os irmãos possam abrir a Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 18, amém? Quero louvar a Deus mais uma vez pela oportunidade, agradecer a Deus pela vida dos pastores, que tem sido uma bênção aí na minha vida. Louvo a Deus também pelo meu discipulador, o Breno Adeilson. Mandei uma mensagem lá para ele estar orando por mim. Agradeço pela minha família, por toda a igreja aqui presente, amém? Nós estamos aqui no mesmo propósito que é adorar e exaltar o nome do Senhor, amém? 1 Reis, capítulo 18, eu vou ler o verso 1, o verso 2 e depois o 44. Diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. E o 44 nos diz: E sucedeu que a 7ª vez disse: Eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: Sobe, dize a Acabe, aparelha o teu carro e desce para que a chuva não te impeça. Olhe para a pessoa que está do seu lado e fala: Não despreze os pequenos sinais de Deus na sua vida. Amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor? Glória a Deus. Queridos, nesse momento aqui, o povo está vivenciando um período de muita dificuldade ali. Faz 3 anos que não chove ali no território de Israel por causa da palavra do profeta Elias. E se não chove, automaticamente não tem como o povo cultivar alimentos, não tem como eles terem muito recurso ali para eles sobreviverem. E tudo isso está acontecendo por consequência da crueldade de um rei por nome de Acabe, que está reinando ali. Esse rei ele faz coisas completamente cruéis ali com o povo. Ele começa a trazer idolatria para o território de Israel, ele começa a afastar o povo de Deus, e o povo agora está sofrendo. E para a gente entender o que está acontecendo aqui, eu vou voltar um pouquinho aqui para a gente entender o que acontece aqui nesse livro dos Reis, que começa ali com a história de Salomão, né? A gente sabe que Salomão era o filho de Davi, ele começou a reinar ali diante do Senhor, ele pediu sabedoria para Deus, foi um rei muito próspero. Só que agora Salomão ele morre, e o seu filho, por nome de Roboão, ele começa a reinar ali no seu lugar. E a Bíblia vai dizer que o coração de Roboão se torna corrupto diante do Senhor. E ele começa ali a aumentar o jugo diante do povo, ele começa ali a aplicar alguns impostos para que o povo pudesse pagar, e esse povo começa a sofrer ali naquele lugar. Então um homem por nome de Jeroboão, que também era um servo de Salomão, ele vai chamar o povo e vai dizer: olha, isso está errado, a gente não pode pagar esses impostos tão altos. A gente vai chegar em Roboão, a gente vai conversar com ele, ele vai precisar abaixar esses impostos. Só que o coração de Roboão, como a gente sabe que é um coração corrupto, não é isso que ele vai fazer. A Bíblia fala que ele toma conselho ali com os sacerdotes, com os sábios ali da época, e em vez de ele diminuir os impostos sobre o povo, ele vai aumentar os impostos e vai aumentar o jugo sobre aquele povo. E o que era para ser bênção na vida daquele povo se tornou coisa ruim. Então que esse homem por nome de Jeroboão, ele vai juntar esse povo, ele vai reunir ali as tribos, e é aí que a gente encontra a divisão ali do povo de Israel entre 2 partes, que é o reino do norte e o reino do sul. 10 tribos ali se juntam com Jeroboão no reino do norte, e apenas a tribo de Judá e a tribo de Benjamim ficam ali no reino do sul. E a Bíblia vai dizer que depois dessa divisão, enquanto ali no sul, que era Judá, ali a tribo de Benjamim, enquanto ali naquele território levantavam-se reis bons para reinar diante do povo, no reino ali do norte era totalmente o contrário. Os reis ali que se levantaram em Israel e Samaria eram homens totalmente corruptos diante do Senhor. E aqui é só a gente lendo a história e esse livro para a gente entender como esses reis eles foram. Foram pessoas totalmente corruptas diante de Deus, que levaram o povo para a idolatria, levaram o povo a se afastar cada vez mais da presença do Senhor. E isso não agradou o coração de Deus de forma nenhuma. Se a gente começar a ler aqui a história, a gente vai ver que foram reis que trouxeram coisas terríveis ali para o território de Israel. Só que aqui, a partir do capítulo 17, nós vamos ver que Deus ele levanta um profeta por nome de Elias. E esse profeta ele vai se levantar exatamente nesse cenário. Um cenário ruim, um cenário de corrupção, onde já não tinha mais esperança para o povo. Mas é exatamente nesse cenário que Deus ele vai levantar Elias como um profeta, para dizer que ainda existia esperança para aquele povo. Porque esse é o verdadeiro sentido de a gente ser profeta, porque não tem sentido a gente profetizar só no momento bom, não é verdade?
Deus ele nos convida a profetizar nos momentos ruins da nossa vida. Então não importa o cenário que você esteja vivendo, amém? Saiba que o Senhor ele te convida a profetizar sobre a situação que você vive. Começa a declarar palavras boas sobre a sua vida. Começa a dizer, eu estou enxergando esse cenário, essa situação, mas isso não vai ficar assim. Porque Deus me deu autoridade na sua presença e eu posso profetizar, eu posso declarar coisas boas e assim o nome do Senhor vai ser glorificado sobre a minha vida. Aleluia. Glória a Deus. E aqui a partir do capítulo 17 nós vamos ver a história de Elias. A Bíblia não dá muitos detalhes sobre a vida desse homem, só fala ali de onde ele veio e o nome dele. Mas é exatamente num cenário de caos que ele vai se levantar para profetizar ali a palavra do Senhor. E olha que interessante que diz aqui no capítulo 17, verso 1. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face eu estou, que nesses anos nem orvalho e nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. E nesse período quem está reinando aqui é Acabe. Esse rei por nome de Acabe é um homem totalmente cruel na presença do Senhor. A Bíblia vai nos dizer que se os reis que vieram antes dele eram cruéis, eram corruptos, Acabe era muito pior. E como se não bastasse, ele se casa ali com uma mulher por nome de Jezabel, que era uma mulher extremamente idólatra. E é aí que eles começam a instituir o culto a Baal, a Azera, a outras divindades ali no meio do território de Israel. E é exatamente aqui que Deus ele levanta o profeta Elias. E o que me chama a atenção é a ousadia desse profeta. Ele vai dizer, vive o Deus de Israel, perante cuja face eu estou, que não haverá orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra. Ou seja, ele foi ousado diante do Senhor, porque ele reconhecia a autoridade que Deus tinha derramado sobre a vida dele. Ele sabia da unção, ele sabia da graça de Deus que estava sobre ele, e que Deus tinha ali capacidade para fazer ele grande naquele lugar. Apesar da corrupção do povo, apesar do coração daquele povo estar contaminado, Elias ele se levantou com coragem diante do Senhor. E assim Deus ele nos convida, amém, a ter coragem na presença dele. Deus ele levantou a mim e a você para ir contra a corrupção, para ir contra o mal e para declarar coisas boas no nosso período, amém? Deus ele nos convida nessa noite a profetizar, a declarar coisas boas, ainda que o cenário seja contrário. O que Deus ele fez com Ezequiel ali? Ele levou ele para um vale e disse, agora, o que você disse para mim? Esses ossos poderão viver? E ele vai dizer, Senhor, tu que sabe, tu és o Deus que sabe de todas as coisas. Aí Deus vai dizer, então você profetiza que esses ossos eles vão tornar a viver. Ou seja, Deus estava dizendo, sim, sou eu que sei de todas as coisas, mas eu também dei autoridade para você profetizar sobre esse vale. E ali o profeta ele vai começar a profetizar, os ossos voltam a viver, o nome do Senhor é glorificado. Então assim Deus ele convida a mim e a você a começar a profetizar, amém? Ele quer nos fazer entender que ele já nos deu autoridade, ele já nos encheu da presença dele, e através dessa palavra nós podemos crer que quanto mais a gente profetiza coisas boas, mais a gente vê o agir de Deus sobre a minha e sobre a sua vida, amém? Glória a Deus, aleluia. Só que agora Elias, ele vai profetizar essa palavra, e agora o rei Acabe vai ficar enfurecido com ele, porque ele profetizou ali que não tivesse mais chuva sobre Israel, e ali automaticamente não tinha como ele oferecer o sacrifício para os seus deuses, né? Porque os frutos ali começam a se tornar escassos, e automaticamente os cultos ali idólatras são prejudicados com isso. Acabe então, ele fica enfurecido, ele começa a perseguir Elias, mas ali Deus vai preparar um escape para ele. No verso 2 aqui do capítulo 17 diz, depois veio ele a palavra do Senhor dizendo, retira-te daqui, vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Ou seja, Deus ele sabe até o momento que a gente precisa de um escape na nossa vida. Muitas das vezes a gente profetiza, a gente está na presença do Senhor, mas tem momentos que a gente vai enfrentar sim certas dificuldades. Como o profeta aqui, ele está enfrentando essa perseguição. Mas mesmo assim, Deus ele preparou um momento para que ele pudesse ficar a sós, descansando na presença dele. Quero dizer que nessa noite Deus ele tem descanso para mim e para você, amém? Não importa o momento que você esteja vivendo, saiba que Deus ele tem um escape, Deus ele tem um momento onde ele vai te levar a sós para que você possa descansar na presença dele, amém? E é maravilhoso porque Deus ordenou até que os corvos levassem comidas ali para Elias. Ou seja, ele estava sendo sustentado pelo Senhor no momento que ele precisou de escape ali. Então Deus ele tem escape, Deus ele tem descanso para mim e para a sua alma, amém? Saiba que ele quer te esconder debaixo das asas dele, saiba que ele quer te trazer aconchego na presença dele, saiba que ele prepara sim um momento de descanso no meio da sua luta, no meio da sua dificuldade, para que você possa entender que em todos os momentos ele é o Deus da sua vida, ele é o Deus que trabalha na sua história e se move para te abençoar em todo o tempo, amém? E Elias está ali, escondido ali diante do ribeiro, só que como não tem chuva, né, o tempo vai se passar, e ali a chuva começa a cessar, já não tem mais chuva, então o ribeiro ele começa a secar ali.
E Elias agora ele vai precisar se mover. Já não tem mais como ele ficar ali diante do ribeiro. E aí Deus ele vai ordenar para que Elias fosse ali para uma cidade por nome de Sarepta. E aí que Deus ele vai começar a mover o milagre na vida de uma mulher que não tinha nada. Ela não tinha recursos, o que ela tinha na sua casa era pouco. E aí que eu entro aqui no tema dessa mensagem, né? Não ignore os pequenos sinais de Deus. Aquilo que para você parece pouco, para Deus é muita coisa, amém? Aquilo que para você pode parecer pequeno, Deus ele pode transformar, porque Ele é especialista em tornar aquilo que é pequeno em coisa grande na minha e na sua vida, amém? Saiba que Deus ele tem provisão para nós nessa noite. Deus ele quer prover na minha e na sua história coisas boas. Então saiba que você pode descansar na presença dEle e saber que Ele é o Deus que te sustenta em todo o tempo. Deus ele vai ordenar ali para que Elias ele fosse a essa cidade, por nome de Sarepta. A partir do verso 8 do capítulo 17 nós vemos isso acontecer. Então veio a palavra do Senhor dizendo: levanta-te, vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Ou seja, Deus ele tinha dado ordem para essa viúva, mas era ela que ia ter um encontro ali com o profeta, um encontro com Deus, ia ter a sua história transformada de uma vez por todas. A Bíblia diz então que Elias ele parte ali para essa cidade por nome de Sarepta, e ele vai se encontrar com essa viúva no meio do caminho. Ela já está ali colhendo alguns gravetos para preparar uma comida, e aí a gente vai ver ela declarando algo para o profeta. Ela declara aquilo que estava dentro do coração dela. A gente costuma dizer que a esperança é a última coisa que morre, mas como a gente vai pregar esperança para alguém cuja esperança está na própria morte? A Bíblia diz que a situação dessa mulher é tão grave, é tão extrema ali, que ela vai dizer para o profeta: olha, só tenho um pouquinho de comida lá em casa, eu vou preparar para mim e para o meu filho, a gente vai comer e depois a gente vai morrer. Ou seja, essa mulher ela já não tem mais esperança. Tudo que ela tinha ali era a última coisa que ela tinha para fazer. Mas é exatamente no momento que tudo parecia se acabar, que o profeta vai chegar na vida dela e a história dela vai ser transformada de uma vez por todas. Então saiba que Deus ele não falha na minha e na sua vida, amém? Ele chega na hora exata, na hora certa que ele precisa chegar. Então saiba que se você tem perdido algum recurso, talvez você não tenha recursos para realizar alguma coisa, mas saiba que Deus ele vai chegar no tempo e na hora certa sobre a sua vida, amém? Saiba que Ele já está provendo os recursos necessários para que você possa vencer na presença dEle. Nosso Deus ele é um Deus de provisão, nosso Deus ele é um Deus de recurso e Ele prepara aquilo que a gente precisa para ter uma vida abençoada na presença dEle. Aleluia. Essa mulher ela vai declarar aqui para o profeta, né? Então se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ela chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, num vaso, um pouco de água que beba. E indo ela trazer, chamou e disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui que eu apanhei 2 gravetos, vou preparar para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Mas aí o profeta ele vai declarar uma palavra sobre a vida dessa mulher. No verso 3 ele diz: não temas, vai e faz conforme a tua palavra. Porém faz dele primeiro para mim um bolo pequeno e traz a mim, e depois você fará para ti e para o seu filho. Imagina o coração dessa mulher como não ficou recebendo ali esse desafio, né, vamos dizer assim, desse profeta. Era o único recurso que ela tinha, era o único alimento que ela tinha na casa dela, e agora ela se vê desafiada pelo homem de Deus. Ele vai dizer: tá bom, você tem só isso na sua casa, mas primeiro você vai fazer esse alimento, você vai trazer para mim primeiro, depois você vai fazer para você e para o seu filho. Mas essa mulher ela tinha declarado que era a única coisa que ela tinha ali. Olha o desafio que Deus está propondo para essa mulher. E muitas das vezes é isso que Deus ele faz na minha e na sua vida, porque Ele quer provar o nosso coração onde está. Muitas das vezes Deus ele pede algo de nós, Ele requer algo de nós. E será que a gente está preparado para entregar o nosso tudo na presença de Deus? Para nos lançar verdadeiramente na presença dEle, entregar aquilo que Ele quer de nós? Porque não tem como a gente receber coisas grandes de Deus se a gente não fizer coisas grandes para Ele também. Então nessa noite se desafia você mesmo, faça coisas grandes na presença do Senhor. Se Ele te pediu algo, faça. Tenha certeza que pela fé você vai conquistar aquilo que Deus ele preparou para você, amém? Saiba que se Deus ele te pediu algo, é porque Ele quer saber onde está o seu coração. E com certeza quando a sua fé for provada, você vai ser aprovado diante de Deus e Ele vai trazer o recurso que você precisa, amém? Foi isso que essa mulher fez. Ela não teve medo ali. Creio eu que ela não pensou 2 vezes. Ela fez o que o profeta pediu para ela, ela trouxe o alimento para o profeta, e foi isso que aconteceu. Olha o que o profeta vai dizer: porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. Então Deus ele está declarando nessa noite que não vai faltar recurso para mim e para você, amém?
Eu não sei o que você tem pedido para Deus, eu não sei o que você tem apresentado a Ele em oração, mas saiba que nessa noite Ele está provendo sobre você, amém? Saiba que os recursos que vêm do céu, eles não faltam, eles são eternos. E assim Deus ele não vai permitir que as coisas acabem na minha e na sua vida, amém? Enquanto a gente busca Ele, enquanto a gente adora o nome dEle, enquanto a gente oferece o nosso sacrifício de louvor e adoração, Ele está trabalhando, Ele está movendo o céu ao nosso favor e o nome dEle vai ser glorificado sobre as nossas vidas, amém? Glória a Deus. E é isso que essa mulher ela faz. Aqui no verso 15 diz: e ela foi e fez conforme as palavras de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa por muitos dias. Ou seja, por confiar na palavra do Senhor, o nome do Senhor foi glorificado na vida dessa mulher. Ela não pensou duas vezes, ela seguiu a direção de Deus. E ali o milagre foi grande na casa dela. E ela se fartou ali do alimento que não faltou. Durante todo o período que não teve chuva sobre Israel, essa mulher foi acolhida, ela foi abençoada. E houve prosperidade na casa dela por muitos e muitos dias. Simplesmente porque ela obedeceu a palavra do Senhor. Então é isso que a obediência ela traz para a nossa vida, amém? Quanto mais a gente obedece a direção que vem do altar, que vem da presença do Senhor, mais Ele nos prospera, mais Ele nos abençoa e o nome dEle é glorificado sobre as nossas vidas. Aleluia. Só que o inimigo ele sempre vai trabalhar para nos tirar do foco, né? O inimigo ele sempre vai trazer coisas para nos desviar do propósito de Deus. A Bíblia diz que alguns tempos se passam, então, e o filho dessa mulher vai morrer. Só que aqui eu aprendo uma coisa, né? Essa mulher ela tinha declarado para o profeta que ela ia comer, ela ia trazer o alimento para o filho dela e eles iriam morrer. E agora a morte se depara com essa mulher. Aquilo que ela tinha declarado, né, começa a se tornar uma realidade na vida dela. Então é por isso que a gente tem que tomar cuidado com as nossas palavras, com aquilo que a gente declara. Essa mulher ela tinha declarado morte sobre a vida dela e infelizmente a morte chegou sobre o filho dela. Só que Deus ele é misericordioso, né? Ele vai fazer o milagre e através do profeta o filho dessa mulher ela vai voltar a viver. O inimigo muitas das vezes ele tenta nos distrair, né? Tirando coisas da nossa vida para nos fazer pensar que Deus não está trabalhando, para a gente pensar, poxa vida, mas Deus tem operado nessa área e nessa outra área eu não tenho visto o agir de Deus. Mas saiba que tudo está no controle e na direção do Senhor, amém? Nosso Deus ele não erra quando Ele faz alguma coisa. Muitas das vezes a gente não entende o trabalhar de Deus, mas a gente não precisa entender. O nosso trabalho é somente descansar na presença do Senhor, amém? Que diz lá em Salmo 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará sobre a sua vida. Então descanse o seu coração e saiba que se Deus ele tem permitido algumas coisas na sua vida, é para que cada vez mais você se torne forte na presença dEle, amém? Deus ele quer forjar o nosso caráter, Ele quer preparar a nossa fé para que a gente viva coisas grandes na presença dEle. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E essa mulher ela vai indagar o profeta, né? Aqui no verso 18 vai dizer: então ela disse a Elias: o que tenho eu contigo, homem de Deus? Tu vieste a mim para trazer à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ou seja, a mulher está indignada ali, né? Porque ela tinha acabado de receber um milagre e agora outra coisa ruim acontece na vida dela. Só que isso não vai ficar assim. No verso 20 fala: o profeta clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também é essa viúva com quem me hospedo afligiste matando seu filho? Então ele se estendeu sobre o menino e 3 vezes clamou ao Senhor e disse: ó Senhor Deus, rogo-te que a alma desse menino torne a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias e a alma do menino tornou a entrar nele e ele reviveu. Ou seja, para que Deus ele venha mover coisas na minha e na sua vida, é necessário que a gente venha orar, buscar a presença dele, amém? Não tem como Deus agir se a gente não viver uma vida de oração, uma vida de busca, uma vida constante na presença do Senhor. Quanto mais a gente ora, quanto mais a gente busca a presença de Deus, mais a gente atrai os milagres para a nossa vida. Pela oração de Elias, o menino ressuscitou e mais uma vez o nome do Senhor foi glorificado. Então, para que a gente viva milagres constantes na presença do Senhor, é como já foi dito aqui, né, até pelo pastor domingo, é necessário a gente ter tempo de intimidade com Deus. Quanto mais a gente gasta tempo com Deus, em oração, em busca pela presença dEle, mais Ele nos reveste da presença dEle, nós começamos a vivenciar os milagres que Ele tem para nós, amém? Assim como essa mulher vivenciou o milagre, porque ela acreditou, é necessário a gente ter fé e acreditar sempre que o nosso Deus ele está agindo sobre a nossa vida, nos dando direção, provendo recursos e milagres, para que a gente possa viver na presença dEle, amém? Glória a Deus. Então o profeta ele devolve ali o filho para aquela mulher, e o nome do Senhor, mais uma vez, é glorificado. E aqui tem um salto de tempo, né? A Bíblia não fala o que aconteceu durante todo esse tempo, mas aí a gente vai entrar aqui nesse capítulo 18. A Bíblia diz aqui no verso 1, sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo, vai, apresenta-te a Acabe, porque eu darei chuva sobre a terra. Ou seja, depois de todo aquele tempo sem chuva, agora é hora da chuva retornar ali sobre o povo de Israel. Então Elias ali ele se prepara, ele vai diante de Acabe e ele se encontra com ele ali.
E aí Acabe vai indagar Elias e ele vai dizer, olha, mas você é aquele que está afligindo o povo de Israel? Elias vai dizer para ele, não, muito pelo contrário, é você que está fazendo coisas horríveis aqui, né? Trazendo essa idolatria, trazendo essas coisas ruins para cá. E aí Elias ele vai propor um desafio. Vamos fazer o seguinte então, você vai chamar aí os seus profetas, né? Os profetas de Baal, os profetas de Azera, a gente vai subir ali no Monte Carmelo, e estou só eu aqui de profeta do Senhor. A gente vai fazer esse desafio, a gente vai começar a oferecer sacrifícios, e o Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus que está sobre Israel. Acabe ali, ele aceita o desafio de Elias. Eles sobem ali ao Monte Carmelo, eles vão fazer esses sacrifícios, e a Bíblia vai começar a dizer que enquanto os profetas de Baal, eles ofereciam ali os sacrifícios, nada acontecia. E Elias chegou a dizer, né, mas clamem mais alto, né, façam mais alguma coisa. Será que o Deus de vocês não está dormindo, não está fazendo qualquer outra coisa? Elias é um homem corajoso, é um homem ousado diante do Senhor. Olha o que ele vai dizer aqui, a partir do capítulo 18, verso 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é o vosso Deus, seguiu, mas se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Porque o povo já estava aqui meio que dividido, né, por causa da idolatria que estava dominando aquele território. Mas o Elias vai dizer para o povo, até quando vocês vão estar em dois pensamentos? Ou seja, a gente precisa seguir somente um caminho, amém? A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Não é para a gente cochear em dois pensamentos, não é para a gente pensar em coisas que não vêm do Senhor. Nosso pensamento, a nossa mente deve ser renovada a cada dia na presença de Deus, amém? Quanto mais a gente tem a mente focada nele, nas coisas dele, mais ele nos abençoa e nos enche do Espírito Santo. Então a gente não pode jamais cochear em dois pensamentos. Nosso pensamento precisa estar focado em Deus, para que ele possa operar na nossa vida. O verso 22 fala, então Elias disse ao povo, só eu fiquei por profeta do Senhor. E os profetas de Baal são 450 homens, ou seja, era muita gente ali diante de só um profeta de Deus. Mas ali ele entendia que apesar de ele ser um só, existia uma força, uma capacidade que vinha de Deus que estava sobre ele. A Bíblia diz, né, num dos livros de profeta aqui, que o menor, ele chega a se tornar 1000 diante da presença do Senhor pela força que Deus ele nos dá. Então saiba que Deus ele quer te dar força, amém? Para que você possa enfrentar as suas lutas e as suas dificuldades. Não importa o tamanho da dificuldade que você esteja enxergando. Não importa o cenário contrário que você esteja vendo. Saiba que se é só você, que você pensa que você está só, saiba que há um Deus forte do seu lado. O mesmo Deus que venceu essas batalhas no passado é o Deus que está operando hoje nos nossos dias, amém? E está aqui para nos fortalecer, para nos dar vitória e para agir sobre a minha e sobre a sua vida, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então os profetas de Baal ali, eles continuam ali fazendo o seu sacrifício, ali se batendo, se cortando e nada acontece. E aí a gente vai ver a oração maravilhosa que Elias ele vai fazer diante do Senhor. Ele toma ali o bezerro, ele começa a preparar ali o altar e ele vai clamar ao Senhor dizendo aqui, né, a partir do verso de número 36. Sucedeu que no momento de se oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responda-me, Senhor, responda-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor que fizeste voltar o seu coração. E olha a resposta de Deus. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó e ainda lambeu a água que estava ao redor. O que vendo todo o povo caíram sobre os seus rostos e disseram, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, aleluia. Somente o nosso Deus ele é poderoso sobre a nossa vida, querido. Sabe que se você tem enfrentado alguma coisa, o teu Deus está sobre a sua vida, amém? Ele quer te fortalecer nessa noite, Ele quer trazer força para a sua vida, Ele quer te fazer entender que Ele pode te dar capacidade para vencer toda e qualquer dificuldade que você enfrenta. Elias era um só, mas ele acreditou na capacidade que ele tinha diante do Senhor. Então saiba que Deus nessa noite Ele te dá força e capacidade para vencer as dificuldades que você enfrenta, amém? E a Bíblia diz então que Elias ele pega, ele mata ali os profetas de Baal e mais uma vez o nome do Senhor vai ser glorificado. Como eu já disse, nosso Deus ele não falha, Ele não cessa de fazer os seus milagres. Tantas vezes a gente acha que Deus ele já fez algo na nossa vida e que mais nada vai acontecer, mas saiba que Deus ele está operando, amém? Dia após dia Ele está trabalhando para que os milagres venham acontecer e as promessas se cumpram na minha e na sua vida, amém? Nosso Deus ele é um Deus que não falha, Ele permanece fiel, passa o céu, passa a terra, mas a palavra de Deus, ela não vai passar, ela permanece sobre mim e sobre a sua vida, e com certeza no tempo certo, ela vai se cumprir, amém?
Só que agora o povo está sem chuva, né? Eles não conseguem mais recursos, eles não têm mais de onde tirar alimento. E agora a chuva precisa voltar ali para o território de Israel. Então Elias ele vai dizer para Acabe: olha, é melhor você se preparar aí, comer alguma coisa, seguir o seu caminho, porque agora a chuva vai voltar ali para o território de Israel. E Elias ele vai ordenar que o seu servo suba ali ao monte e vai olhar para ver se a chuva pega, né? A partir do verso 43 vai dizer: Elias disse ao seu servo: sobe agora, olha para o mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: volta lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: sobe e desacabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. Ou seja, era apenas uma pequena nuvem, mas ali já era o sinal de que a grande chuva de Deus ia chegar sobre o território de Israel. O que eu entendo com essa palavra? Muitas das vezes a gente olha algumas coisas na nossa vida, a gente começa a receber promessas de Deus, a gente começa a receber coisas grandes da parte de Deus, né? Deus às vezes faz promessas na nossa vida que a gente chega até a ficar pensando em algumas coisas, não é verdade? Porque o nosso coração é assim, o coração do ser humano muitas das vezes não acredita naquilo que Deus pode fazer. É como Sara, né? A Bíblia diz que Deus ele vai fazer uma promessa para Sara. Sara de sério, Deus ele vai dizer: olha, você vai ter um filho. E a Bíblia diz que Sara ri diante do Senhor, porque ela já não acreditava que naquela idade ela podia gerar um filho. Mas o nome do Senhor foi glorificado e mesmo assim ele cumpriu a promessa na vida de Sara. Então sabe que Deus ele é capaz sim de cumprir promessas na sua vida, amém? Nunca duvide daquilo que Deus ele pode fazer sobre a sua vida. Creia que as promessas dele são reais e com certeza no tempo certo ele vai cumprir aquilo que ele tem para você. Era apenas uma pequena nuvem, mas ela foi o sinal de que a grande chuva de Deus ali ia descer sobre aquele território. Talvez muitas das vezes na sua vida você tenha olhado para um lado, olhado para o outro e não tenha se deparado com sinal nenhum, né? Às vezes Deus ele fez uma promessa lá atrás que hoje você olha e já não consegue mais enxergar aquilo que Deus tem para você. Mas saiba que Deus ele tem o momento e a hora certa de agir na nossa vida, amém? A Bíblia diz que 7 vezes aquele homem subiu ali para olhar aquela nuvem e de repente ela começou a tomar forma ali. E aquele pequeno sinal de Deus foi o suficiente para que a grande chuva voltasse ali para o território de Israel. Então não ignore aquilo que Deus está fazendo na sua vida, amém? Comece a parar para pensar naquilo que Deus ele já fez. Quantos livramentos ele já não te deu? Quantas portas ele já não abriu para você? Quantas vezes você pensava que você ia cair e Deus foi lá e te sustentou e te segurou com as mãos dele? Então muitas das vezes a gente precisa parar para observar aquilo que Deus ele já está fazendo. Muitas das vezes a gente foca nas promessas que Deus ele faz, mas se esquece de observar o que ele está fazendo no dia de hoje. Então saiba que Deus ele tem operado na sua vida. Se você chegou até aqui hoje, creio eu que é porque o Senhor te sustentou. Eu acredito que você tem uma caminhada com Deus, um tempo onde você tem caminhado na presença dele, mas talvez alguma coisa tenha te tirado do foco. Você não tem conseguido enxergar aquilo que Deus ele tem para você. Mas saiba nessa noite que Deus ele está trabalhando, amém? E a Bíblia diz que o que olho não viu, ouvido não viu e mente nenhuma imaginou é aquilo que Deus ele tem preparado para aqueles que o amam. Eu tenho certeza que se você está aqui nessa noite é porque você ama o Senhor, é porque você tem buscado algo da presença dele e com certeza no tempo certo ele vai te entregar, ele vai trazer o recurso necessário para você e o nome dele vai ser glorificado, amém? Glória a Deus. Então a gente sempre precisa estar preparado para receber a presença de Deus na nossa vida. Em certos momentos a gente vai ser sim desafiado diante do Senhor, para que Deus ele prove a nossa fé, para que ele saiba onde ela está. Mas é nesses momentos que a gente precisa ter fé e não desanimar e não desistir, porque esse é o nosso desafio diante do Senhor. A Bíblia diz que nós não devemos olhar para trás, mas sim prosseguir na presença do Senhor. A gente vê aqui que o próprio profeta Elias, ele vai passar por um período assim. Mas lá na frente a gente vai ver que Jezabel ela ordena que ali Elias fosse morto. E ele começa a passar por um período onde ele vai começar a se questionar algumas coisas no seu coração, a tal ponto que ele vai se esconder numa caverna. Mas aí Deus ele vai se manifestar mais uma vez para ele através de um pequeno sinal. A Bíblia diz que enquanto Elias ele estava ali na caverna, Deus ele vinha através de um vento, mas Deus ele não estava no vento. Deus vinha através de uma tempestade, mas ele também não estava na tempestade. E é então que Deus ele vai se levantar para Elias através de uma voz mansa e suave. E é assim que muitas das vezes Deus ele trabalha na nossa vida, da maneira que a gente menos espera. Deus ele quer trabalhar na minha e na sua vida de uma maneira diferente, para que a gente saiba que ele é um Deus fiel e poderoso para cumprir promessas. Então saiba que assim como o profeta teve um momento de fraqueza, muitas das vezes a gente tem momentos sim que a gente vai precisar do descanso, a gente vai precisar dos braços do Senhor, mas sabe que ele está de braços abertos para te acolher, amém? A Bíblia diz: vinde a mim os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vocês agora tomem sobre mim o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então nessa noite Deus ele tem descanso para a sua alma, amém? Sabe que ele quer te consolar, ele
quer confortar o seu coração, Ele quer te trazer ânimo de novo na presença dEle. Sabe que os pequenos sinais que Deus Ele traz sobre as nossas vidas são sinais de que Ele vai cumprir grandes promessas, amém? Nenhuma promessa ela se cumpre da noite para o dia. Porque se isso acontece, a gente acaba perdendo o foco, não é verdade? Se Deus Ele cumprir tudo que Ele tem para cumprir na nossa vida, será que a gente permanece na presença dEle? Será que a gente permanece fiel ao altar dEle, aquilo que Ele tem para fazer na nossa vida? Então é necessário a gente parar para pensar nisso, amém? Deus Ele tem coisas grandes, mas é necessário a gente permanecer, ser constante na presença dEle. E muitas das vezes, quando vai chover, a gente olha para o céu e o céu começa a se escurecer, mas tem chuva que a gente nem imagina que vem, ela vem de repente, né? E é assim que Deus Ele faz na minha e na sua vida. Pode ter certeza que você está esperando algo de Deus, com certeza Ele vai vir com de repente sobre a sua vida, amém? Saiba que Ele tem uma chuva preparada para derramar sobre você, e essa chuva ela vai vir no tempo e na hora certa, e o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Aqui no livro de Joel, capítulo 2, verso 23, a palavra diz assim: E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos do Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justiça uma medida de chuva temporã e fará descer a chuva no primeiro mês, a chuva temporã e a chuva seródia, ou seja, que era uma chuva que só descia no tempo certo. Ou seja, Deus Ele tem o tempo certo de agir na minha e na sua vida. Aprenda a esperar o tempo que Deus Ele tem e sabe que Ele vai prover o milagre necessário na sua vida. Talvez você não esteja enxergando nada agora, mas saiba que o tempo de Deus Ele é perfeito e com certeza Ele vai prover o recurso que você precisa para continuar na presença dEle, amém? Espere em Deus, confie no Senhor e não dê ouvidos à voz do inimigo, porque o trabalho dele é tentar nos tirar do foco, tentar nos tirar daquilo que nos faz estar próximo de Deus. Mas sabe que muito maior do que o seu inimigo, que tenta te afligir, que tenta te levar para longe, é a presença de Deus que está sobre você, amém? Nessa noite Ele quer te encher de esperança, Ele quer mostrar para você que Ele tem promessas sim, e Ele pode cumprir cada uma dessas promessas. Somente continue confiando no Senhor, continue crendo nele, e Ele vai cumprir as promessas sobre a sua vida. Deus Ele deu pequenos sinais a muitas pessoas aqui na Bíblia. Deus deu sinais a José através de um sonho, dizendo que ele seria um governador. Quem olhasse para aquele sonho, podia olhar e dizer, mas esse sonho não tem como se tornar realidade. Mas Deus fez se cumprir o sonho de José, e o nome do Senhor foi glorificado na vida dele. Se a gente vê aqui no histórico dos profetas, a gente vê Deus dando sinais a todo tempo ao povo de Israel. E Deus não deixou de cumprir nenhuma das suas promessas. Que passa o céu, passa a terra, mas as palavras de Deus, elas não vão passar. Elas permanecem sobre a minha e sobre a sua vida, amém? Saiba que Deus nessa noite Ele quer cumprir promessas sobre você. Então não despreze os sinais de Deus. Saiba que se você só está vendo pequenas coisas, Ele é capaz de fazer grandes coisas na sua vida, amém? Talvez o seu recurso seja pouco, talvez você já não confia mais, mas acredite que Deus Ele é fiel para cumprir promessas, para realizar aquilo que Ele já prometeu sobre você, amém? Fica de pé nessa noite, já estou encerrando essa mensagem, e daqui a pouco a gente vai fazer uma oração, e que nessa oração a gente venha pedir para que o Senhor Ele derrame dessa chuva sobre a nossa vida, amém? Porque a gente precisa voltar a crer nas promessas de Deus, a gente precisa descansar o nosso coração e acreditar que em todo tempo Ele é o Deus que trabalha e opera por mim e por você. Muitas das vezes a gente precisa crer nos milagres do Senhor. Para a gente ver os milagres de Deus, a gente precisa compreender os pequenos sinais. E quando a gente compreende esses sinais e declara, orando, entendendo a importância que isso tem na nossa vida, a gente mantém o foco em Deus e Ele começa a cumprir as promessas na nossa vida, amém? Então saiba que Deus Ele tem promessas para se cumprir na sua vida. Você não está aqui em vão. Saiba que Deus Ele te trouxe aqui e Ele quer derramar uma chuva sobre a sua vida, amém? E essa chuva vai fazer você entender que as promessas de Deus estão de pé. Continue observando o que Deus está fazendo, as pequenas promessas que Ele já cumpriu, e com certeza Ele vai te levar a enxergar coisas grandes que Ele tem para você no reino espiritual, amém? Saiba que Deus Ele vai começar a derramar chuva sobre a sua vida, e você vai começar a crer nas promessas que Deus Ele tem para você, amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui foi lançada, meu Pai, a Tua palavra, Senhor. Meu Pai, assim como um pequena nuvem, Senhor, que aquele homem viu, foi o sinal, meu Pai, que a Tua grande chuva, meu Pai, desceria, meu Pai, sobre Israel. Meu Pai, que nós possamos crer, meu Pai, que os Teus pequenos sinais, meu Pai, são aquilo, meu Pai, que nos levam a crer que as Tuas grandes promessas, meu Pai, ainda estão de pé, meu Pai, sobre as nossas vidas. Que nós possamos acreditar, meu Pai, nas Tuas promessas, que nós possamos, meu Pai, continuar firmes, meu Pai, no Teu propósito, não
deixa, meu Pai, que nada, meu Pai, tire a nossa atenção, meu Pai, da tua presença, mas que nós possamos permanecer firmados, Senhor, que nós possamos permanecer, meu Pai, firmes na presença do Senhor, que nós possamos, meu Pai, voltar os nossos olhos para Ti e acreditar, meu Pai, que as Tuas promessas são reais, meu Deus, que o Senhor é o Deus que não falha, que o Senhor é o Deus que cumpre promessas, que o Senhor é o Deus, meu Pai, que faz coisas, meu Pai, que o homem, meu Pai, não pode, meu Pai, em nome de Jesus. O Senhor é o Deus que faz coisas, meu Pai, que vão além, meu Pai, da nossa compreensão, meu Deus. Que nessa noite, meu Pai, o Senhor possa derramar chuvas, meu Pai, sobre a vida de cada um, meu Pai, aqui nessa noite. Que nós possamos compreender, meu Pai, que as Tuas chuvas, meu Pai, elas podem sim, meu Pai, ser derramadas sobre as nossas vidas. E nós podemos, meu Pai, acreditar que as Tuas promessas, meu Pai, são reais. Meu Pai, eu creio que o Senhor já tem operado, meu Pai, em nome de Jesus, na vida de cada um. Mas nos faça entender, meu Pai, que o Senhor é o Deus que continua operando. O Senhor é o Deus que proveu o recurso na nossa vida. E nos faz entender, meu Pai, que aquilo que olho não viu, ouvido não ouviu e mente nenhuma imaginou, é aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós, meu Pai. Guarda o nosso coração, meu Deus, a cada dia. Que nós possamos, meu Pai, todos os dias receber, meu Pai, a Tua palavra e guardar, meu Pai, no nosso coração, para que nós possamos saber que o Senhor é um Deus que cumpre promessas. O Senhor é um Deus, meu Pai, de pequenos sinais, mas também é um Deus que nos faz viver grandes coisas na Tua presença, Pai. Eu entrego, meu Pai, a minha vida. Eu entrego, meu Pai, a Tua igreja nas Tuas mãos. E eu creio, meu Pai, que as Tuas promessas, meu Pai, se cumprirão sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, queridos? Receba essa palavra no coração de vocês e continuem crendo no Senhor, amém? Saiba que se Ele tem mostrado pequenos sinais a você, isso é o sinal de que as grandes promessas já estão para acontecer. Só basta você esperar nele, continuar acreditando, continuar confiando que as grandes coisas, elas vão começar a se cumprir sobre a sua vida, amém? Que Deus Ele possa te abençoar, que você receba essa palavra no seu coração. Uma palavra rápida, mas eu creio que foi objetiva aí no seu coração, que você possa receber.